Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização do nosso canal e hoje vamos ficar com a análise da obra mais famosa do Rococó inglês. Hoje vamos ficar com o retrato do Sir Andrews e sua esposa. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos continuar com a série de vídeos em que analisamos as obras do Rococó inglês. Eu vou deixar aqui no ecrã algures e também aqui em baixo, linkado na descrição deste vídeo, os vídeos acerca do Rococó inglês que nós já gravamos. Aconselho-vos a ver os outros vídeos para perceberem melhor o contexto destas análises de obra. E hoje vamos então analisar aquela que é conhecida como a obra mais famosa do Rococó inglês e não só, é uma das obras mais famosas de Inglaterra, ponto. Hoje vamos analisar esta obra. Este é o retrato de Sir Andrews e sua esposa. Uma obra de Thomas Gainsborough. Thomas Gainsborough é um pintor que sempre gostou de pintar paisagens, mas que é muito mais conhecido pelos seus retratos, porque era aquilo que ele tinha que fazer para sobreviver. Ele era o retratista preferido do período Rococó, era muito procurado pelas pessoas ricas que se queriam retratar e são deles dos retratos mais belos que existem em Inglaterra e do Rococó inglês, nomeadamente. E hoje não vamos analisar uma das suas paisagens, também não é bem um dos seus retratos. Na verdade, esta obra é singular porque é uma mistura das duas coisas. É um retrato, mas também tem paisagem, que era aquilo que agradava Thomas Gainsborough. Ou seja, é quase com um retrato da paisagem. Vamos ver. Este é um pequeno duplo retrato de Gainsborough e é uma das preciosidades da National Gallery em Londres. É a quinta essência do quadro inglês. A paisagem, a pose, os rostos e a índole prática e ligeiramente desajeitada da obra significam que não pode ser outra coisa. Quase todos os países europeus produziram escolas de pinturas com características diferentes, refletindo fortemente o caráter de cada um deles, nas suas tradições culturais e sociais. Nós percebemos muito isso no Rococó porque, apesar de ser um estilo que se espalhou por toda a Europa, cada país, cada lugar, cada cultura pegou nas influências que vinham de Paris, pegou no Rococó francês e transformou-o num Rococó muito seu. Esta obra é uma obra que é muito inglesa, tal como vimos aqui no canal, muitas obras muito francesas ou muito alemãs, e vamos ver muito italianas e muito portuguesas e muito brasileiras. Esta é a essência da pintura inglesa, é a essência do Rococó em Inglaterra. E o que temos aqui é uma paisagem bem tratada e muito semelhante ao campo inglês de hoje. Nesta obra, o trigo foi semeado em linha reta, o que implicaria a utilização de uma máquina, em vez do processo de espalhar os grãos à mão, tradicional antes da sua invenção. Os retratos mostram-nos proprietários rurais orgulhosos e os seus conhecimentos da moderna arquitetura. Muitas pessoas muito ricas na Inglaterra desta altura mudaram-se para o campo, compraram grandes extensões de terreno. Muitas das pessoas que trabalhavam o campo abandonaram o campo e foram para as grandes cidades. Estamos a viver a Revolução Industrial. As pessoas acreditavam que tinham mais hipóteses de sobreviver, de viver melhor nas cidades. E então estes grandes ricos da cidade acabavam por comprar grandes extensões de terras por um preço muito barato. E isto mantinha-os assim a dominar não só a cidade, mas também o campo. Portanto, o que estamos a ver aqui é um casal muito rico que comprou uma grande propriedade. Ela era muito rica, ele era muito rico e acabaram por se casar. Na verdade, este senhor, o Andrews, era amigo pessoal do pintor. Quer dizer, era conhecido do pintor. Amigos não seriam e vocês já vão perceber porquê. Vamos então analisar com muito detalhe esta obra. Primeiro então, em primeiro plano, temos o feliz casal. Aqui está Robert Andrews e aqui está Frances Carter. Eles casaram em Sudbury, no Suffolk, em novembro de 1748. Ele tinha 22 anos e ela 16. O duplo retrato foi provavelmente encomendado para comemorar o casamento. A paisagem pode ser reconhecida como a sua propriedade de Aubrey's, perto de Sandbury. O jovem casal tem uma atitude tipicamente inglesa, ou seja, um aspecto e uma atitude sem disparates. Temos aqui dois modelos que contrastam com a fantasia da pintura de Watteau, por exemplo. Aqui temos um comentário sobre a diferença entre a sociedade francesa e a sociedade inglesa do século XVIII. Ele, o Sr. Andrews,
quis ser retratado vestido casualmente, como um cavalheiro do campo, com um cão e uma espingarda. Isto indica a profunda aspiração da sociedade inglesa rica de canalizar a sua energia criativa para as casas e também para as propriedades de campo. Nesta altura, ir à caça era uma atividade dos mais ricos. Porquê? Porque era proibida às pessoas que não eram donas da terra caçar na terra. Portanto, só os senhores da terra é que lá podiam caçar. Como a terra estava toda na mão de uns quantos indivíduos muito ricos, ir à caça nas suas terras ou ir a uma caçada na terra dos amigos era sinal de grande estatuto. Ele está todo pimpi, todo bonito, assim todos com os seus cestinhos brilhantes, mas na verdade ele foi à caça, trouxe uma peça de caça para a donzela, para a sua jovem esposa. Tudo isto é uma encenação, é uma posse para mostrar o quão importante e o quão dentro da norma eles são. Quando olhamos para a totalidade da obra, percebemos que esta obra é composta por duas imagens separadas. Digamos que é um duplo retrato. Do lado esquerdo e do lado direito são duas coisas diferentes. Temos duas figuras, que são as pessoas que ele está a retratar, e depois, do outro lado do quadro, temos uma paisagem. Ele retratou também a paisagem. Eu disse-vos no início deste vídeo que o Gainsborough gostava muito de retratar paisagens, detestava fazer retratos, mas tinha que os fazer para sobreviver, e ele aqui conseguiu então, de forma perfeitamente equilibrada, a enquadrar as duas temáticas. Temos o retrato e temos a paisagem. A figura principal está a ser inundada por uma luz fria e todos os pontos de fuga e todas as linhas de força desta obra nos levam a olhar para a paisagem. Eles estão à nossa frente, no plano principal, mas o nosso olho é dirigido ao plano secundário. Isto equilibra esta imagem. Logo depois do casal, no lado esquerdo, temos três árvores. Estas equilibram o carvalho em primeiro plano e conduzem então o nosso olhar para longe, aquilo que eu vos acabei de dizer, onde as altas e gordas nuvens formam um adequado e harmonioso fundo. Ao fundo, no plano médio, vemos um rebanho de carneiros num campo perfeitamente cercado, onde as vacas se encontram noutro campo com um abrigo de madeira no extremo esquerdo do quadro. E isto é, na verdade, mais uma prova de que Andrews se dedicava a uma lavoura moderna, pois as cercas foram uma inovação do século XVIII que permitiu um cultivo mais intenso. Anteriormente, os carneiros e outros animais andavam em liberdade em terrenos comuns, sistema que provou ser prejudicial à saúde dos animais e à produção da lavoura. Mais perto de nós temos molhos de trigo. Os molhos de trigo em primeiro plano e plano médio são, na verdade, tradicionais símbolos da fertilidade, o que reforça a teoria que se trata de um retrato de casamento. Tecnicamente, a sua colocação ajuda a criar a ilusão de profundidade do quadro. Ainda em relação à paisagem, temos aqui uma composição assimétrica e descentrada, que é uma das características típicas do rococó. No entanto, Gainsborough aqui junta-lhe o seu toque inovador e subtil, incluindo uma verdadeira paisagem e não a habitual ficção arcádica. Vocês sabem que tanto em França como em Inglaterra, na época do estilo rococó, a paisagem não era considerada um tema de primeira na pintura. Era um tema relevado para segundo plano. E os pintores que queriam vender paisagens tinham que as vender muito mais baratas. Esta era uma forma que este pintor tinha de incluir então as paisagens nos retratos. E vocês percebem que tudo isto é muito inglês. Então podem-se perguntar, para além de algumas construções da composição, que mais aspectos de rococó estão aqui implicados? Vamos então mais uma vez olhar para os jovens retratados, nomeadamente para o vestido dela. Temos aqui a verdadeira essência do rococó. A Sra. Andrews tem o seu melhor vestido de cetim, maravilhosamente modelado, com largas partes claras. É evidente a influência do rococó de Watteau, aquele pintor que nós já falámos quando falámos do rococó francês. Gainsborough admirava-o muito. E também a moda francesa era extremamente popular em Inglaterra entre a nobreza e a aristocracia. Mais uma vez, um sinal de estatuto. Portanto, nós temos aqui a moda rococó no seu vestido e também na forma como ele utiliza o branco e as cores que ele utiliza. Tudo isto são referências ao rococó. Depois temos o banco onde a Sra. Andrews se senta. É um complicado banco de ferro forjado com os pés cruzados que repete as poses do Sr. e da Sra. Andrews e foi provavelmente imaginado pelo pintor. E já agora vamos olhar com alguma atenção para os sapatinhos da Sra. Andrews. São os sapatos da moda. Tal como o marido, ele está de pernas cruzadas, ela também está. Esta é uma posição típica dos retratos do século XVIII.
e os seus pés eram muito pequenos, o que não quer dizer que o fossem na realidade. Na verdade, era típico pintar no século XVIII as senhoras com os pés muito pequeninos, uns sapatos muito pequeninos. Era considerado belo, era considerado assim, o máximo da moda ter um pé pequeno. Eu estava sempre fora de moda, porque eu não tenho nada pequeno em mim. E agora vou-vos mostrar esta parte da pintura, porque é a parte, na verdade, mais interessante. É a parte que está inacabada. Pois é, quando nós olhamos para esta tela, não percebemos à primeira vista que este quadro, na verdade, está inacabado. Este quadro não está terminado. Quando nós olhamos para o colo da senhora, ela tem as suas mãos apoiadas no colo e era suposto ela estar a segurar alguma coisa. O mais provável é que ela estaria a segurar uma peça de caça. Quando eu falei no Rococó em Inglaterra e falei deste pintor, o Thomas Gainsborough, eu expliquei-vos que ele tinha duas grandes referências. O Watteau e a escola francesa de Rococó, mas ele também era muito inspirado pelas pinturas do século XVII holandesas, especialmente os retratos. É muito comum na pintura holandesa retratarem-se as senhoras com a caça na mão quando são casadas. Portanto, os maridos vão à caça, trazem-lhe as peças e elas estão então com a caça na mão. Isto, na verdade, era algo desagradável. Significava que elas tinham o poder, que eram elas que usavam as calças cá em casa. Conta-se então que o Thomas Gainsborough, quando desenhou este retrato, ele não gostava muito da senhora Andrews. Gostava do Sr. Andrews, mas não gostava dela. E desenhou-a com a peça de caça no colo, assim a agarrar, como que a dizer que ela estava a segurar o marido ali. De uma forma pouco simpática. Eu não posso fazer o trocadilho que se fazia na altura, mas tem a ver com galos. Os galos são coque, a palavra tem outro significado. Então era como se ela lhe tivesse a agarrar. Ou seja, era ela que era a chefe da casa. Obviamente que quando ela percebeu como estava a ser retratada, que exigiu ao pintor para não colocar aquilo. E ele retirou. Então temos um quadro meio inacabado. Temos uma obra que é pintada com cuidado, com delicadeza, com muitos pormenores. À exceção das mãos da Sra. Andrews, que na verdade estava com o fazão morto pelo marido na mão, mas que depois decidiu que não queria isso. Ok, é uma piada recorrente e muitos dos especialistas na vida deste pintor dizem que era assim que ele fazia muitas vezes, porque ele rebelava-se contra as pessoas. Ele costumava dizer que não há nada pior que um gentleman. Ele não achava graça nenhuma a ter que fazer nas suas obras aquilo que os outros queriam. Tinham que os tratar com o fato que eles queriam, no sítio que eles queriam, e ele rebelava-se em pequenos pormenores. Este pequeno pormenor é uma delícia, porquê? Porque o quadro é extremamente comum, mas muito pouca gente repara nesta parte. E quando reparam, não fazem ideia do que é que quer dizer. Portanto, a senhora Andrews era quem mandava lá em casa. E o pintor quis nos dizer isso. E como ela é que mandava, ele teve que retirar porque ela é que mandou. E pronto. Esta foi a análise desta obra. O Sr. e a Sra. Andrews é uma das obras mais influentes da pintura inglesa, é uma das obras mais importantes do rococó inglês. O Thomas Gainsborough é um pintor muito interessante, é um virtuoso da sua técnica e um grande pintor de retratos, mas em especial um pintor de paisagens. Eu gosto bastante desta obra. Vou-vos deixar aqui nos links, um link na descrição deste vídeo com um documentário mais completo acerca da obra e da vida de Thomas Gainsborough. Mas por hoje é tudo. Não se esqueçam de deixar um comentário simpático. Digam-me, vocês sabiam, conheciam, querem mais análises de obras deste senhor, do Thomas Gainsborough? Deixem nos comentários que eu depois respondo. Se me quiserem apoiar, podem sempre fazer um gosto neste canal. Podem sugerir este canal a mais pessoas. Nós aqui trabalhamos em troca de subscritores. E se quiserem apoiar de forma assim mais veemente o canal, podem se tornar membros do Clube Criarte. Para o fazer, basta clicar num botão que fica aqui por baixo de todos os nossos vídeos, que diz aderir. Podem se fazer subscrever e também podem fazer aderir. Depois vão ter acesso a um vídeo onde eu explico todas as vantagens de fazer parte do Clube Criarte e depois basta mandar o vosso contacto aqui para este e-mail que está em rodapé para vos poder entregar então o fan mail. Por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana com mais atualizações no Criarte. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!